essa aula sobre níveis de organização da vida, ela vai ser importante para a introdução de uma certa da matéria de biologia para o primeiro ano e ajuda no Enem no terceiro ano, gente. Vamos lá. Então, níveis de organização da vida, tá? Vamos embora. Demorou um pouco, mas vai. Show de bola. Os níveis de organização da vida vão desde o átomo, tá? Até nós chegarmos à biosfera, partes do planeta onde há a vida, tá certo? Hoje sabe-se que até em regiões extremas de alta temperatura, alta acidez, tem micro-organismos, então é considerado como biosfera. Vamos lá. Vamos começar primeiro pelo átomo. O átomo, ele, não só o átomo, né, ele forma os elementos químicos que formam a matéria de todo o universo, mas existe também uma outra matéria desconhecida chamada matéria escura, mas que não é o objetivo do nosso estudo agora, né, até porque a física ainda não definiu que é, que não tem como medir. O átomo, onde são formados? Né? Foi formado primeiro lá no Big Bang, foram formadas as estruturas básicas, os átomos primordiais, principalmente de hidrogênio e de hélio, principalmente de hidrogênio, né? E a partir disso, o hidrogênio é o elemento químico mais abundante do universo. No Sol, por exemplo, são formados novos elementos, principalmente o hélio, né? Através da fusão termonuclear, fusão porque há a união dos átomos de hidrogênio, termonuclear porque ela precisa de temperatura muito alta, muitíssimo alta, e vai ter uma interação dos núcleos desses dois átomos. Vai formar um elemento mais complexo, que é o hélio, e a liberação de energia, e essa energia na forma de energia luminosa, infravermelho, ultravioleta, etc. Né? E os outros elementos, até o carbono, pelo menos, a gente se olhar ali na tabela periódica, vai ser formado em estrelas chamadas de supernovas. Né? E tem outras estrelas que vão formar até o ferro, né? Átomos, através da fusão dos diferentes átomos. Tá certo? E, a partir dos átomos, são formadas as moléculas. As moléculas são feitas pela união, né, dos átomos, né, através das ligações moleculares. A fórmula molecular é quando eu só represento, através da letra, o átomo e do número a quantidade dele. Então, H2O, por exemplo, água, é a fórmula molecular. A fórmula eletrônica é a fórmula quando eu defino aqui, ó, quantos elétrons se pareiam para o hidrogênio e para o oxigênio, para fazer a chamada ligação covalente, a chamada fórmula eletrônica, quando eu coloco a quantidade de elétrons que é pareado, e a fórmula estrutural plana, quando eu, através de um traço, eu represento essa ligação que é feita em relação aos átomos. Tá? Formou-se as moléculas. A partir das moléculas, eu tenho uma complexidade de moléculas, as moléculas orgânicas, elas vão formar a célula. Por exemplo, a membrana plasmática é formada de fosfolipídios, tá? O DNA é formado por ácidos nucleicos, que é composto de fosfato, açúcar, bases nitrogenadas, que vem a partir de aminoácidos. Então, nota, as moléculas vão formar as estruturas da célula. Por exemplo, as proteínas formam o citoesqueleto, que são proteínas importantes para dar forma ou até controle do movimento da célula. Eu formei agora a unidade básica do ser vivo, que é a célula. Sempre retomando esse assunto, um vírus não é considerado como ser vivo porque não tem essa unidade básica chamada célula. Até tem uma unidade que guarda o material genético, tá? Mas ele não tem essa unidade funcional que é a célula, logo ele não consegue se manter vivo sozinho, ou ativo sozinho. Tá certo? Beleza, mas é uma discussão que a gente pode fazer em sala mais tarde para discutir sobre isso. Show! As células, conforme a gente vai olhando a complexidade dos diferentes seres vivos, elas podem se organizar de acordo com as suas afinidades funcionais. Então, por exemplo, tem um tecido epitelial, que são aqueles tecidos
de revestimento, tecido conjuntivo, que é o tecido que dá sustentação, tecido muscular, são células especializadas na contração, tecido nervoso, que são células especializadas na resposta ao ambiente, controlar todo o funcionamento do organismo. Tá certo? Os tecidos, aqui um exemplo, por exemplo, a pele. A pele ela é composta de células, e essas células, né? Aqui eu tenho células que vão proliferando, vão aumentando o número de células. Tem uma hora que as células da nossa pele perdem o núcleo, estão mortas, mas formam uma casca, chamada de camada córnea ou queratinizada. Nota, são células com uma função específica. Elas têm uma afinidade funcional, que é, nesse caso, revestimento e proteção. Tá certo? Os diferentes tecidos, esses 4 tecidos básicos, eles vão formar diferentes órgãos. Então, por exemplo, quando eu olho o coração, aqui é um corte transversal do coração, essa câmara é chamada de ventrículo, tá certo? O ventrículo esquerdo, ele é mais espesso que o ventrículo direito. Lembrando o seguinte, o nosso coração tem essas câmaras, chamadas átrios, e aqui no caso ventrículo. Nota que o coração ele tem uma camada de epitélio, que faz um revestimento, que é chamado de endocárdio. Ele tem uma camada de músculo, tecido muscular, que é chamado de miocárdio. E entre as fibras musculares, se vocês notam aqui, tem as fibras assim um pouco mais brancas, é formado tecido conjuntivo, que faz com que o coração tenha uma certa sustentação. Além de que nós não podemos observar nessa imagem o tecido nervoso que o coração também tem. Tem nervos que chegam até ele, que controlam o aumento ou redução da atividade cardíaca. E é claro que os órgãos eles vão formar os diferentes sistemas. Então aqui eu coloquei o sistema cardiovascular. O coração, ele manda sangue tanto para o corpo, né, chamado de grande circulação, como manda sangue só para o pulmão, chamado de pequena circulação. Aí eu chamo de sistema cardiovascular. Eu posso até incluir como cardiorrespiratório, quando eu falo de coração e pulmão, a interação entre eles. Então, os sistemas é quando os diferentes órgãos eles se coordenam funcionalmente e formam agora estruturas mais complexas, que uma depende da outra, que são os diferentes sistemas. Assim, o nosso organismo ele é formado por diferentes sistemas. Claro que o somatório desses sistemas não dá o organismo, né? Porque há uma série de controles funcionais que aí entram na complexidade. Mas, somou-se os sistemas, eu tenho o nosso organismo. Quando eu olho para o ser humano, ou, por exemplo, uma certa planta, um organismo, tá certo? Todos eles vão ter órgãos, sistemas que vão funcionar. Se você olhar uma planta, vai ter órgãos como raiz, como casca, como folha, entendeu? Beleza. Quando eu olho população biológica, eu olho só as espécies. Por exemplo, quando eu falo da mesma espécie, chamo de população biológica. Agora, além das girafas, da população de girafas, tem a população de formigas, a população de plantas, a população de pássaros, né? O somatório dessas populações eu tenho uma comunidade, tá certo? Quando eu olho agora tanto o aspecto abiótico, físico, e os bióticos, que são os seres vivos, aí eu tenho o chamado ecossistema. Então, o ecossistema ele é um somatório dos fatores abióticos, água, ar, temperatura, luz, umidade, nutrientes, energia solar, somado aos fatores bióticos, a vida, plantas, animais, micro-organismos, tá certo? Então, ecossistema é o somatório dos fatores abióticos, temperatura, luz, umidade, com os fatores bióticos, que são as comunidades. Então, por exemplo, a floresta amazônica
ela é formada por fatores abióticos, luz, chuva, temperatura, a umidade, a quantidade de nutrientes, energia solar, junto com os fatores bióticos, todas as plantas, os animais, as bactérias, os fungos, tá certo? Os vírus, tá certo? Beleza. Então, do átomo, nós vamos chegar à biosfera, quer dizer, o somatório de todos os ecossistemas, até no limite máximo, onde existir vida, eu tenho a biosfera, tá certo? Então, o que é a biosfera? A biosfera é o conjunto de todas as regiões do planeta que tenham seres vivos, tá certo? Então, eu tenho profundidades abissais, eu tenho grandes altitudes, em que eu vou encontrar bactérias, pólen. Se eu encontrei ser vivo, é chamado de biosfera. Claro que a biosfera ela vai entrar numa série de conjuntos, né, somatórios, que vão estar relacionados ao planeta Terra. A litosfera, que é a parte das rochas, a atmosfera, o ar, a hidrosfera, a água, e a biosfera, onde estão os seres vivos. Certo? Eu chamo a atenção o seguinte: qual a diferença entre ecossistema e bioma? Né? Ecossistema, ele é geral. Então, é a interação de fatores bióticos, comunidade biológica, com os abióticos, luz, temperatura, que possuem um equilíbrio entre os produtores, os consumidores e os decompositores. Você lembrando, os produtores são as plantas, os consumidores, toda a cadeia de consumidores e decompositores de bactérias e fungos. Certo? Agora, quando eu olho a floresta amazônica, tá, que eu relaciono ela a um ecossistema, na verdade, dentro da floresta amazônica, eu vou ter 3 diferentes ecossistemas. Um chamado Mata de Igapó, que está sempre inundado. Um chamado de Várzea, que metade está inundado, metade do ano está seco. E outro aqui é a floresta de mata seca, que ela não é inundada. Tá certo? Então, nota, dentro da floresta amazônica, eu tenho ecossistemas específicos. 3 ecossistemas. Mata de igapó, mata de várzea, mata de terra firme. São 3 ecossistemas. Agora, o somatório desses ecossistemas, eu tenho o bioma amazônico, tá certo? Que apesar de ter diferenças, tá certo? Eles, de uma forma geral, eles podem ser agrupados em um único bioma, porque eles têm condições muito similares e bastante homogêneos. Apesar dessas 3 diferenças dentro do bioma amazônico. Tá certo? Beleza. Agora, quando eu falo de domínios morfoclimáticos, aí eu penso no aspecto geográfico, tá? Domínios morfoclimáticos é quando se prende mais à forma, ou seja, a vegetação, e ao clima, temperatura, regime de chuvas. Aí eu chamo de domínio morfoclimático. Então, por exemplo, eu tenho aqui um mapa do Brasil com o domínio morfoclimático amazônico, tá? E tem locais aqui, faixas de transição, tá? Tem outros chamados mares de morros, que é quando eu relaciono com domínio morfoclimático. Mas quando eu falo de bioma, eu falo bioma amazônico, bioma do cerrado, bioma da floresta. Agora eu esqueci, gente. Da Mata Atlântica, tá certo? Que é um pouco diferente do domínio morfoclimático em relação ao bioma. Certo? O domínio morfoclimático leva em consideração principalmente a vegetação e o clima. Tá? Beleza. Agora, dentro da interação dos seres vivos com o ambiente, eu tenho os chamados de nicho. Né? Então, por exemplo, eu posso falar assim, uma certa arara tem um habitat onde ele vive, na floresta amazônica. Show de bola. Agora, qual o nicho? O nicho ele é mais específico. Por quê? Porque as araras elas têm um tipo de alimentação, um tipo de localidade em que ela vive, uma forma de reprodução,
é uma característica mais específica de certos seres vivos, tá? Mas os nichos, quando a gente estuda nicho, é muito interessante a gente ver tudo que pode ser nicho. Olha que interessante. O nicho pode ser essa estrutura para guardar livros, guardar plantas, né? É um local específico onde eu guardo algum material. O nicho pode ser assim, um nicho no aspecto religioso, realmente, essa estrutura onde eu guardo uma certa algum símbolo religioso. Mas com os seres vivos é interessante, com o homem, melhor dizendo, porque a gente pode estudar nichos dentro do marketing. Então, por exemplo, eu tenho um nicho aqui de pessoas que gostam de fazer passeios de aventura, né? Então, nota, são homens, mulheres, não importa, mas eles gostam de participar de aventuras. Eu tenho um nicho aqui de idoso. Idoso, quando vai passear, ele tem um outro nicho. O grupo dos idosos são um nicho diferenciado. Ele gosta de ser mais para ver cultura, para ver museus. Eu tenho, por exemplo, o turismo LGBT. Por favor, não me vejam de uma forma preconceituosa. Mas o turismo LGBT ele é diferenciado de outros tipos de turismo, tá certo? Independente, sem preconceito, por favor, tá, gente? Então, quem estuda marketing, por exemplo, vai estudar esse aspecto chamado de nicho, que são os diferentes comportamentos que cada grupo da população, seres humanos, vivem, tá certo? Então, por exemplo, se a pessoa vem de uma família de italianos, é um nicho, dependendo do nível social, é um outro nicho. Qual programa que você vai passar na televisão? Por exemplo, tem certos canais de televisão que tem um nicho mais evangélico, tá bem? Mas quando eu falo de biologia, eu falo dessa característica. Então, aqui o urso panda, ele tem uma característica, se alimenta de bambu, tem uma característica em relação à procriação, à forma de interação sexual, a forma de interação social. Então, todas essas características são chamadas de nicho, tá certo? São características específicas de uma população, de um certo ser vivo. Exemplo, aqui eu tenho duas cracas, né? Uma que fica mais próximo da maré baixa e outra que só aproveita, tem um contato maior com a água do mar, sempre na maré alta. Nota, os dois têm uma certa característica de se prenderem em rochas, mas uma certa espécie, ela consegue viver em locais mais secos, mas precisa da maré alta, e outros conseguem sobreviver em locais que tem que ser mais úmidos, mas com uma outra característica de temperatura, de umidade, etc. Tá certo? Então, apesar de tudo, são espécies diferentes que vivem num habitat muito semelhante, mas que tem uma característica peculiar, que é chamado de nicho. Eventualmente, duas espécies elas podem ter nichos que se sobrepõem um pouco. Por exemplo, aqui está um urubu e aqui está uma hiena. Nota, o urubu e a hiena eles vão aproveitar dos alimentos do leão, tá? Do guepardo, de outros animais. Eles vão se aproveitar dos restos, principalmente. Então, nota, como eles conseguem se aproveitar de restos, tem uma certa característica do urubu e da hiena que é semelhante. Então, esses nichos, eles se sobrepõem, tá certo? Gente, muito obrigado. Vocês escutaram quando eu gritaria, deve ser o jogo do Flamengo Fluminense, que eu nem sei o que está acontecendo. Valeu, gente. Vamos ver como é que está o jogo. Valeu, gente. Tchau.